Bom dia, turma. Hoje nós estudaremos o encontro de móveis no movimento uniforme. Como a gente pode ver, essas três situações aqui, nós temos dois móveis, tá? Que estão sempre na mesma direção, nesse caso aqui, direção horizontal. E a gente quer saber quando que esses móveis eles vão se encontrar. A gente tem que prestar atenção que aqui existem duas situações, né? Apesar de termos três diagramas, nós temos duas situações. A primeira, onde os móveis estão em sentidos contrários, ou seja, o A está se encaminhando para a direita e o B está se encaminhando para a esquerda. Então, em algum momento aqui, eles vão se encontrar. E o segundo e o terceiro diagrama, onde os móveis estão indo no mesmo sentido. Então aqui eu tenho A e B, os dois caminhando para a direita. E aqui eu tenho A e B, os dois caminhando para a esquerda. A diferença de um para o outro é o seguinte. No primeiro diagrama, sempre vai existir um encontro, tá? Independente das velocidades de A e B, aqui sempre vai existir um encontro porque eles estão indo em sentidos contrários. Então está indo um em sentido ao outro. Agora, no segundo e no terceiro diagrama, só vai existir o encontro quando o móvel que tiver mais atrás tiver uma velocidade maior do que o móvel que está mais à frente, tá? Então aqui, ó, esses dois móveis só vão se encontrar se o A tiver uma velocidade maior do que o B. A mesma coisa aqui. Esses dois móveis só vão se encontrar se o A tiver uma velocidade maior do que o B. Só a gente pensar em carros, por exemplo. Se eu tenho dois carros correndo numa estrada, o carro A só vai encontrar o carro B se a velocidade dele for maior do que o carro B. Porque a gente já vê que o carro A está atrás do carro B, tá? Então eles só vão se encontrar se ele tiver uma velocidade maior. A mesma coisa nesse diagrama aqui. Só vai haver o encontro se o carro A, que está mais atrás, ele tiver uma velocidade maior do que o carro B. Agora que a gente já explicou isso, a gente vai fazer três exemplos aqui de encontros de móveis, tá? Então, começando pelo exemplo 1. Aqui no exemplo 1, eu tenho essa seguinte situação aqui, ó. Em uma estrada, observa-se um caminhão e um jipe, ambos correndo no mesmo sentido. Então, a gente tem essa situação aqui, ó, mesmo sentido. Tá vendo? Suas velocidades são respectivamente 54 km por hora e 72 km por hora. Na marca 0, o Jeep está atrasado 100 metros em relação ao caminhão. Determine o instante em que o Jeep alcança o caminhão e o caminho percorrido pelo Jeep até o caminhão. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente pode perceber que a situação é essa aqui, aonde o móvel A é o Jeep e o móvel B é o caminhão, tá? Então o caminhão está mais na frente e o Jeep está mais atrás. A distância entre eles é de 100 metros, como vem dizendo aqui, tá? Então o Jeep está atrasado 100 metros, significa que ele está 100 metros atrás do caminhão. As velocidades: caminhão 54 km por hora e Jeep 72 km por hora. Então aqui, só pelos dados, a gente já consegue ver que vai ter um encontro, porque a velocidade do Jeep, que está mais atrás, é maior do que a velocidade do caminhão, que está mais à frente. Então o que vai acontecer aqui? Aqui eu fiz duas contas, tá? Por quê? Como aqui está em quilômetros por hora, as velocidades do caminhão e do Jeep, mas a distância entre eles está em 100 metros, eu fiz as contas e fica mais vantajoso para a gente e mais fácil de entender se a gente transformar as velocidades para metros por segundo do que a gente trabalhar com quilômetros por hora e transformar a distância em quilômetros. Porque olha o que aconteceu. A gente vai ter que montar as funções horárias, né? Tanto do caminhão como do Jeep. Então, se a gente continuar trabalhando com quilômetros por hora, vai acontecer o seguinte: os 100 metros vai ter que ser transformado em quilômetros, o que dá 0,1,
E a gente vai montar o espaço do caminhão, a função horária dele, vai ser o espaço inicial do caminhão é 0,1 km, mais os 54 de velocidade vezes o tempo. E o Jeep, ele vai estar com 72 km vezes o tempo, tá? Porque, como o Jeep está no marco zero, então o espaço inicial dele é zero. Para haver um encontro, você tem que igualar as duas funções horárias. Então você vai pegar a função horária do Jeep e a função horária do caminhão. Quando você começa a fazer o cálculo, vai muito bem. Você passa 54t para lá, diminui, dá 18t. Só que na hora que você vai dividir aqui dá um número absurdamente pequeno. E além disso, ainda vai dar dízima periódica. Então, para a gente não trabalhar com um número muito pequeno, que não vai ter significado para a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar as velocidades aqui em metros por segundo, para poder trabalhar com os 100 metros, que fica mais fácil da gente entender. Então, só relembrando, como é que a gente transforma a velocidade de km por hora para metro por segundo? A gente vai dividir por 3,6. Então, 54 km por hora dividido por 3,6 vai me dar 15 metros por segundo. E 72 km por hora dividido por 3,6 vai me dar 20 metros por segundo. Então, agora, as minhas funções horárias vão ser, ao invés de ser 0,1 km, vai ser os 100 metros que foi apresentado no problema. Ao invés de ser os 54 km por hora, vai ser os 15 metros por segundo que a gente calculou. Então o caminhão vai ter 100 mais 15t. O Jeep, ao invés de ser 72 km por hora, vai ser 20 metros por segundo. Então a função horária do Jeep vai ser 20t. A gente vai igualar as funções horárias. Então eu vou ter 20t igual a 100 mais 15t. Passo 15t para o outro lado, 20t menos 15t igual a 100, 5t igual a 100 e 100 dividido por 5, que a gente vai ter o tempo de 20 segundos, que é muito mais fácil de entender. Então, depois de 20 segundos, o Jeep consegue alcançar o caminhão. Agora o item B, a gente vai descobrir quanto tempo, qual foi a distância que o Jeep teve que percorrer para alcançar o caminhão. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a função horária do Jeep, tá vendo? Que foi aquela que a gente utilizou de 20t, e vai substituir o tempo e vai colocar o tempo que a gente encontrou, que foi o momento que eles se encontraram. Então, aqui a gente vai botar 20 vezes 20, porque aqui é uma multiplicação, não pode esquecer disso. Então, 20 vezes 20, o Jeep teve que percorrer uma distância de 400 metros. Então, aqui nesse exemplo, a gente teve uma situação onde os dois móveis estão caminhando no mesmo sentido, tá? E a gente conseguiu calcular tanto o momento que eles se encontraram, como a distância percorrida do carro que estava mais atrás para encontrar o que estava mais à frente. Agora a gente tem um segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos dois automóveis, tá? Que partem simultaneamente de dois pontos de uma reta, separados por uma distância de 15 metros, percorrendo-a na mesma direção em sentidos contrários, com velocidades constantes e iguais a 2 metros por segundo e 3 metros por segundo. Então aqui ele quer saber em qual instante após a partida se verifica o encontro, então ele quer saber quando que eles vão se encontrar. E aqui quer saber qual é a posição do encontro. Então, em que ponto dessa reta eles se encontraram. Então, mais uma vez, a gente precisa fazer as funções horárias, tá? Então, aqui, ó, o móvel que ele pronuncia primeiro, a gente vai botar como que se estivesse no início da reta. Então, o espaço inicial é 0 e ele só tem a velocidade. Então, é 2t. E o segundo a gente vai botar que ele está na outra ponta da reta. Então, se é a distância de 15 metros, o espaço inicial dele é 15 metros, porque ele está na outra ponta. E como ele está retornando, porque que está dizendo, tá vendo? Eles estão na mesma direção em sentido contrário. Então, é essa situação aqui, ó, primeiro diagrama. Então, o primeiro que a gente botou, que era o A, que tinha 2 metros por segundo, então ele está aqui, ó, nessa situação. Está no marco 0 e está indo em direção ao B. O B, que está 15 metros na frente, ele está voltando, então a velocidade dele é negativa.
Tem que lembrar que ele está fazendo um movimento retrógrado. Então aqui eu tenho 15 menos 3t. Mais uma vez a gente iguala as funções horárias, tá? E a gente vai ter 2t igual a 15 menos 3t. Passa o menos 3t para o outro lado, vai ficar 2t mais 3t, que é igual a 15. Soma 5t igual a 15, t igual a 15 sobre 5, que vai dar 3 segundos. Então, depois de 3 segundos que cada um deles saíram das suas localidades, eles se encontraram. Agora, onde que aconteceu esse encontro? Então, a gente vai escolher uma das duas funções. Aqui eu usei as duas para a gente poder verificar que as duas vão dar o mesmo resultado. Então, para a gente descobrir, vai ser o quê? Pega a função do A, que é 2t, e vou substituir o t pelo 3 que a gente encontrou. Então, vai ser 2 vezes 3, que dá 6 metros. A mesma coisa acontece se você usar a função do B, que é 15 menos 3t. A gente substitui o 3 aqui no t, vai ficar 15 menos 3 vezes 3, que vai dar 15 menos 9, que vai dar os mesmos 6 metros. Então, os dois carros ou os dois móveis se encontram no ponto 6 metros, tá? E para finalizar, um último exemplo aqui. Só que dessa vez, o que ele dá nesse exemplo aqui? Ele não quer saber o ponto de encontro, mas sim ele quer saber um ponto onde a distância deles vai ter um determinado valor. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo. Dois corredores partem em sentidos opostos e no mesmo instante dos extremos de uma pista retilínea de 600 metros de comprimento. Sabendo que suas velocidades são iguais a 8,5 metros por segundo e 6,5 metros por segundo, calcule depois de quanto tempo a distância entre eles é de 450 metros. Então aqui o que está acontecendo? A gente tem dois corredores, um em cada ponto da pista, tá? Eles estão novamente partindo em sentidos contrários, então é essa situação aqui. A gente tem o primeiro corredor com velocidade de 8,5 metros por segundo, o segundo corredor com velocidade de 6,5 metros por segundo. A distância entre eles é de 600 metros e ele quer saber quando que essa distância vai diminuir para 450. Então aqui a nossa situação é um pouco diferente. A gente vai usar somente uma função horária combinada com os dois dados. Então o que vai acontecer? A gente vai ter 600 metros que vai ser o total da pista e os 400 metros que vai ser o resultado final. A gente vai somar as velocidades, tá? E o que vai acontecer aqui? A gente vai ignorar que o 6,5 está fazendo um movimento retrógrado, tá? A gente ignora isso e soma as velocidades. Por que a gente vai somar as velocidades? Porque nesse caso aqui, como você tem um correndo de frente para o outro, então é como se você tivesse o mesmo veículo aumentando a velocidade. É como se você estivesse somando as velocidades dos veículos, tá? Então aqui vai acontecer o seguinte, eu vou somar, vai me dar 15t, tá? Eu vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau aqui, vou jogar o 15t para lá, o 600 para cá, o 15t fica negativo, o 600 fica negativo, eu multiplico por menos 1 porque eu não posso ter variável negativa. Então aqui fica 15t positivo, 600 positivo e o 450 vai ficar negativo por causa do menos 1. Diminuo 600 por 450, eu vou encontrar 150. Vou dividir por 15 e eu encontro 10 segundos. Então o que significa isso? Significa que depois deles começarem a correr, quando eles atingem um instante de 10 segundos, a distância entre eles fica de 450 metros. Então, para a gente provar que isso é verdade, a gente vai usar a função horária dos dois. Então, aqui eu tenho a função horária do primeiro corredor, que está no marco zero, então ele só tem a velocidade dele, que é 8,5 vezes t. Multiplica pelos 10 segundos, que foi o tempo necessário para eles diminuírem a velocidade, para eles diminuírem o espaço entre eles, então você tem 85 metros. Então, depois de 10 segundos, o primeiro corredor percorreu 85 metros. O segundo corredor, a função horária dele é diferente. Então, é 600, porque ele está no final da pista, menos 6,5t. Aqui a gente tem que botar o movimento retrógrado dele, tá? Ele é o que está voltando.
Então, ó, multiplica por 10, eu tenho 600 menos 65, que vai dar 535 metros. Então, esse corredor, depois de 10 segundos, ele vai estar no ponto 535 metros. Então, vamos ver aqui. 535 menos 85 vai dar os 450 metros. Então, a gente conseguiu provar que depois de 10 segundos, a distância entre eles diminuiu para 450 metros.